Pessoal, boa tarde. Começando mais uma assessoria Live XP, novo quadro agora da 13h, falando um pouquinho dos mercados de petróleo e minério. Eu trago aqui convidados super especiais, Humberto da Villan Capital, João Ricardo da Moat Capital e Cristiane da Casa de Research Speech. E antes de começar a apresentação deles, né, eu queria reforçar com o pessoal aqui. Pessoal que está assistindo agora a live, por favor, pessoal, eu sei que é um pouco redundante, mas fiquem em casa, né? Maio agora, momento mais forte de proliferação do coronavírus. Inclusive, nós aqui na XP temos a perspectiva de ficar em home office até o final do ano, né? E eu queria começar o quadro, primeiro dando a oportunidade dos convidados se apresentarem, né? E perguntando também como é que está sendo esse período de home office, como é que está a produtividade nas empresas de vocês, conectividade, enfim. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Perfeito, Humberto. Quem quiser começar, fique à vontade. Bom, vou começar então. Bom dia a todos. Desculpa, vocês conseguem me escutar? Sim. Perfeitamente. É que eu não consigo escutar o Gabriel Almeida, mas você eu consigo escutar. Então, desculpa se eu não perdi a introdução, mas, por favor, não queria te interromper. Então tá, eu vou começar me apresentando e falando um pouco como está sendo esse período de home office aí, que foi o que o Gabriel pediu para a gente fazer, né? Boa. Aproveitando aí para te ajudar. Obrigado, eu não consigo escutar ele, perfeito. Agora entendi. Bom, meu nome é Cristiane Fenster-Seifer, eu sou analista de investimentos, já faz mais de 15 anos. Eu comecei a minha carreira na Geração Futuro, lá com 19 anos. Depois trabalhei no Banco Brasil Plural. Eu criei um site que se chama Invest10. Tenho redes sociais também, né? Onde eu sempre trabalhei no buy side, auxiliando na gestão dos fundos, né? Especialista em alguns setores, como analista CNPI, mas eu sempre tive muito essa vontade de falar com o grande público, né? De democratizar um pouco mais os investimentos, todo esse conhecimento que a gente sabe que pode fazer muita diferença, né? A gente que tem essa proximidade maior com esse mundo e essa possibilidade de ter mais informações, né, uma qualidade boa de informações, sempre tive muito esse desejo de democratizar mais isso e ajudar as pessoas. Então, foi por isso que eu fiz o Invest10, foi por lá que a Lu conheceu o meu trabalho, a Lu Seabra, e hoje eu estou muito feliz, estou trabalhando na Speech, desde que a casa começou, né, é uma casa nova de research, começou no final do ano passado. A gente conseguiu trabalhar alguns meses juntos no escritório, o que foi muito bom, porque a gente pode se conhecer, a equipe é excelente lá, mas lá, então, eu faço junto com o Guga, que estava participando do quadro anterior, o Gustavo Almeida. A gente tem uma carteira de ações, intitulada O Melhor da Bolsa, é uma carteira bem diversificada, uma carteira de entrada, aí que equilibra bastante setores, um yield legal e sem tentando não correr muito risco, assim, né? São bem diversificada mesmo. E agora o Guga tem a série de trading dele, porque a especialidade dele é justamente essa questão dos gráficos e mais de curto prazo. A minha escola é super fundamentalista, né? Já é o oposto, digamos assim. Então, a gente une essas duas competências diferentes, né? Minha análise bem fundamentalista e valuation, desconto de fluxo de caixa, e a análise dele mais de timing e de gráficos, lá no Speech. E agora a gente está home office, a experiência nossa tem sido muito boa, até porque Speech já tem essa característica de até para poder ganhar escala e falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, do varejo, a gente faz lives com os clientes, o nosso produto já é bastante online, né, relatórios e lives. Então, assim, a gente tem conseguido se adaptar muito bem, e está sendo uma ótima experiência para a gente, assim, eu acho que dá para... Enfim, como eu disse, a Speech já é uma casa que tem esse DNA, já nasce com essa necessidade de ser bastante tecnológica, para se comunicar com o maior número de pessoas possível, né, ao mesmo tempo.
Então, acho que a gente está se adaptando. Hoje eu estou estreando uma lapela nova com vocês. Então, eu estou comprando aqui uns equipamentos mais qualificados de áudio e vídeo para conseguir melhorar nisso, né? Então, a gente está nessa curva de aprendizado. Primeiro, a gente sofreu muito com a qualidade da internet, etc. Acho que todo mundo passou por isso, né? Até o cenário, enfim, tudo. Com certeza. Mas agora a gente está, enfim, estão chegando os equipamentos, a gente está aprendendo a usar. Amanhã eu vou melhorar minha internet e acho que, assim, quando isso tiver estabelecido, só tem ganhos. Perfeito. Humberto quer seguir? João, fiquem à vontade. Posso seguir. Manda bala. Bom, meu nome é João Santos, eu sou analista dos setores de commodities na Multicapital. Trabalho aí com análise de ações, acho que desde que eu me formei aí por volta de 12 anos. Eu trabalhei já no sell-side, trabalhei em algumas casas de buy-side e estou lá desde o ano passado na Multi, já tinha trabalhado lá atrás em outra casa com os gestores lá da Multi, então foi um reencontro. Hoje a Multi é uma casa focada em ações, principalmente no Brasil. A gente tem 3 produtos na casa, né, 3 fundos. Um que hoje é o maior é um FIA, que é basicamente comprado em ações aqui no Brasil. A gente tem também um fundo Equity Hedge, que é um fundo com uma estratégia de long and short, e um long bias, é um fundo mais que busca uma estratégia total return. A gente está desde o início desse período ali, acho que início de março, praticamente toda a empresa, né, não todo mundo, mas quase toda a empresa de home office. Também acho que tem uma curva aí de adaptação. A gente mesmo, lá dentro da empresa, tem gente que acha que está gostando um pouco mais, outros gostando um pouco menos, é normal, mas assim, a gente traçou aí uma estratégia desde o início de deixar as pessoas à vontade, né? Teve uma preocupação muito grande para passar por esse período onde acaba sendo um pouco a prioridade a saúde das pessoas, e a gente teve desde o início aí essa liberdade para poder trabalhar de casa quem quisesse, né? A gente aqui, no caso, que trabalha mais na área de análise, a gente acaba conseguindo, acho que, levar muito bem. Temos diversas reuniões aí durante o dia com os gestores e com o time todo para discutir carteira, posição, o que está acontecendo. Então, acho que não tem nenhum grande problema de continuar assim por mais algum tempo, se assim for necessário. E aí, mais para frente, obviamente, vai depender um pouco mais aí da preferência de cada um, né? Acho que eu sou um pouco mais do grupo aí que acha que no dia a dia ali você está fisicamente presente, mais próximo ali para a gente fazer todas as discussões. Eu prefiro um pouco mais, mas a gente está funcionando muito bem assim, né? Nesse momento agora, acabamos tendo que jogar as crianças lá pro quarto, né? Para não atrapalhar na live, mas assim, a gente tá todo mundo se adaptando, né? Acho que é mais ou menos isso, se o Humberto quiser seguir. Então, vamos lá. Então, meu nome é Humberto Meirelles, eu sou sócio aqui da Vinland Capital, estou aqui desde o início, né? A gente é uma casa que tem aproximadamente 2 anos de existência. Antes da Vinland, eu trabalhei na Goldman Sachs em Nova York. Lá na Goldman eu era responsável pela cobertura do setor de commodities, né, das empresas ligadas a commodities, mineração, cirurgia, papel, celulose, fertilizantes, e também fazia parte do comitê global de commodities da empresa, né, e dentro desse comitê, as minhas responsabilidades eram definir a curva do banco de minério de ferro e de celulose. Na Goldman eu fiquei aproximadamente 8 anos, né, e comecei minha carreira no BTG Pactual. E aí a minha vinda para a Vinland, né, a Vinland foi fundada pelo André Laporte e Jameson, né, o André era sócio da Goldman, e o James, né, um dos maiores sócios do BTG. Acabou que o meu DNA de BTG e Goldman entrou muito, né, encaixou muito bem aqui.
E aqui eu sou responsável pela cobertura também do setor de commodities, tanto as empresas ligadas a commodities a nível global e também as commodities físicas, né? Principalmente acho que o Brasil tem mais exposição. Então, essa é mais ou menos a apresentação. A Vinland, como eu falei para vocês, é uma casa de mais ou menos 2 anos. A gente tem, na essência, 2 famílias de fundo, né? Os fundos multimercado e os fundos de equity. O fundo multimercado, o nosso carro-chefe é o macro. O macro está para cima de 5% no ano. E o Macro Plus, que é o espelho do macro, com uma vol maior, está para cima de 10% no ano. E na família de equity, nosso long bias, que é o nosso carro-chefe, está outperformando a bolsa, né, em praticamente 30 pontos. Quer dizer, o long bias está caindo 9% no ano versus a bolsa caindo por volta de 30%. Essa apresentação mais ou menos da casa. Home office, acho que não vou poder falar muito porque eu estou no escritório, né? Mas a gente está se adaptando muito bem. Acho que a gente sempre, enfim, a gente fez, né, no início é sempre uma adaptação, né, é sempre um choque, é sempre uma adaptação, mas a gente basicamente está replicando todos os nossos processos que a gente tem internos, que são, né, os comitês de research, comitês de gestão, os comitês o comitê né, macro com todo o time, de forma virtual. A gente tem uma rotação natural por questão de contingência e para ter certeza que está tudo sempre funcionando. E é o motivo que eu estou aqui hoje. Mas a adaptação foi rápida, mas foi muito boa e hoje a gente está funcionando tão bem como se nada tivesse acontecido. Excelente. Telespectador que não sabe, os fundos do Humberto e do João, os dois, o Vinland e o Mold Capital, são distribuídos aqui na XP. Tá? Então, para quem quiser depois acessar através da plataforma, consegue aplicar nos fundos deles. Tá? Pessoal, entrando um pouquinho agora no detalhe, acho que é o que todo mundo tem curiosidade de saber. A gente teve uma deterioração muito forte das bolsas mundiais em função do coronavírus e depois com os choques de petróleo entre Rússia, Arábia Saudita, né, os acordos não feitos com a OPEP, isso acabou fazendo com que a demanda, obviamente, pelo coronavírus caísse por petróleo, né, em função muito dos lockdowns, e depois a deterioração de preços em função do excesso de produção, do excesso de oferta, né. Queria saber um pouco de vocês, onde vocês acham que o barril ajusta preço, o WTI ajusta preço, qual que é as perspectivas para o petróleo no mundo, discorressem um pouquinho aí do que vocês têm como visão de médio e longo prazo aí para essa commodity. Quem começa? Bom, posso falar, enfim, vou começar aqui. Assim, certamente o que aconteceu do lado da oferta é muito importante, né? Foi emblemático a gente ver a quebra de acordo da OPEC, mas acho que é importante botar em perspectiva, né, tanto o lado da oferta como o lado da demanda. Né? Eu costumo dizer que internamente aqui o motivo do preço, né, o petróleo está entre as piores commodities de performance esse ano, o motivo disso tem nome e sobrenome, né, que é o Covid-19. E naturalmente o descasamento entre oferta e demanda que trouxe as paralisações econômicas aí de atividade relacionada ao vírus. Por que eu estou falando isso? Tá? Se a gente colocar esse negócio em contexto, dos últimos, uma janela de 30 anos, né, você pegar desde o início da década de 90, a demanda global por petróleo, ela é sempre positiva. Às vezes ela é mais positiva, menos positiva, mas ela sempre cresce. Então, ela tem relativamente uma elasticidade baixa de demanda. Nos últimos 30 anos, os dois únicos anos que você teve uma contração de demanda foi 2008 e 2009, né, com a crise financeira global, quando a demanda global caiu por volta de 1 milhão de barril dia, né? 1 milhão de barril dia. Ok, por que eu estou falando isso? E por que eu falo que o efeito do Covid, da demanda, é muito mais importante do que da oferta? Se a gente pegar até agora, né, até hoje, a destruição de demanda associada às paralisações econômicas
já somam por volta de 20 milhões de barril dia, né? Então, bota isso em perspectiva, né? Em 30 anos, né, os 2 anos que a demanda caiu 1 milhão, a gente já está em uma destruição de 20 milhões, por volta de 20 milhões de barril dia, né? O lado da oferta é importante? Claro que é. Qual que é o número dele? Antes da quebra de acordo, né, esses países estavam rodando num ritmo de produção de 27 milhões. Eles tinham uma capacidade de 30. Né? Então, se eles estavam rodando 27, tem uma capacidade de 30, você pode ter um delta de 3 milhões versus uma destruição de demanda de 20. Por isso que, na minha opinião, assim, 90% do motivo a gente está vendo o preço de petróleo que a gente está vendo hoje está associado a essa parte, de fato, sem precedentes da demanda. Olhando para frente, né, eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente importante, tá, da indústria de petróleo e assim, de certa forma, comum acontecer o que está acontecendo a níveis muito baixos de preço. Eles causam ajustes no mercado, né? A gente viu isso acontecer em várias outras commodities. Então, olhando para o próximo, a gente tem que, eu penso no outlook de preço em janelas, né? De 3, 6, 12 meses. Acho que 3 meses, até as forças de mercado começarem a atuar, a gente vai ter preços voláteis, mas por volta de 25 a 30 dólares a WTI. E aí, há 6, 12 meses, eu começo a ficar bastante otimista, né? Acho que a gente está em um momento histórico do petróleo. Acho que a gente pode... e aí, as ações ligadas a petróleo, a gente pode estar em uma once in a generation opportunity aí, dados as forças de mercado atuando, né? Reduzindo oferta, né? E essa redução de oferta, quando combinada com a recuperação da demanda, vai trazer um aperto no mercado, no balanço de oferta e demanda, então, que vai trazer uma recuperação, que deve trazer uma recuperação de preço a médio prazo, né? Então, a gente está construtivo a médio prazo no preço do petróleo, muito por causa dos acordos de corte de produção já anunciados e dos fechamentos orgânicos que vão acontecer, porque o preço está muito abaixo do custo de produção, né? Então, a gente não teria uma outra oportunidade de ter fechamento de capacidade orgânica se não fosse preço nesse nível, né? E petróleo é um negócio que, quando fecha, demora para voltar, ou é caro voltar, não é tão trivial, não é um processo industrial como mineração, por exemplo. Então, você vai ter, né, uma capacidade saindo do mercado por questões, né, de acordo, né, que depois a OPEC entrou em acordo organicamente, e aí são coisas mais permanentes, e aí, eventualmente, uma demanda voltando, trazendo um ajuste e preço para cima. Desculpa, falei demais, mas essa é um pouco da nossa visão. Posso seguir? Bom, a gente tem uma visão assim muito parecida com a do Humberto. Uma coisa que é importante, né, nesse setor de commodities é que, assim, a gente fala, né, o melhor remédio para a gente ver o preço de commodity subir na frente o preço de commodity hoje está num patamar baixo para desincentivar a oferta. De fato, concordo também que tudo que a gente está vendo hoje é muito mais explicado pela questão da demanda do que pelo lado da oferta. Acho que o Humberto foi perfeito, colocou, a gente viu aí quedas de 1%, 2% no máximo aí em períodos muito críticos no consumo de petróleo na história, e a gente viu agora uma queda próxima de 20%. Então, esse é um mercado que, historicamente, pequenos desbalanceamentos de oferta e demanda, coisa de 3%, 4% assim, para cima do mercado, já era considerado um desbalanceamento enorme. Você ter um desbalanceamento desse tamanho, obviamente, foi algo, acho que, sem precedentes na história. E aí o que a gente gosta de olhar nesse momento, um pouco tentando alongar um pouco o prazo, é entender qual que é o preço de incentivo desse produtor marginal. Então, a gente imagina que petróleo abaixo de 40 dólares, quando você considerar todo o
o custo de extração, o investimento tem que ser feito, é um preço que dificilmente vai incentivar a nova produção. E a gente tem hoje também, né, comparado com o histórico, uma diferença grande, que foi a relevância que a produção de petróleo na América do Norte, né, especialmente nos Estados Unidos com o shale, acaba tendo uma relevância hoje muito maior do que ela teve também em outros ciclos. E tem uma característica dessa oferta que ela tem um ciclo mais curto, então o ajuste pode ser muito rápido. Só um exemplo disso, a gente já vê alguns sinais de queda de produção lá nos Estados Unidos, e é claro, um dado semanal, né? A gente não dá para dizer que é uma tendência ainda, mas os estoques de petróleo nos Estados Unidos divulgados ontem tiveram uma pequena queda, né? E esses dados estavam vindo nas semanas anteriores com crescimentos enormes de estoque. Então, é algum sinal de que a gente já está vendo algum corte de produção, mas principalmente alguma recuperação da demanda. Algumas estimativas mais recentes já falam que esses 20 milhões de barris já estão em alguma coisa mais próximo de 15. Então, assim, a gente olhando hoje, né, isso só para botar em contexto, o tamanho do mercado como um todo são 100 milhões de barris, né, então a gente teve uma queda de 15%, olhando ali os segmentos, né, a gente vê que por volta de 50% a 60% dessa demanda, ela é relacionada a transporte, né, e aí inclui carro, caminhão, e uma parte disso, que eu acho que é o que vai demorar mais para voltar, é o querosene de aviação, né, mas o nosso ponto é que, se a gente considerar os cortes que foram feitos nesse novo acordo da OPEC, e o tamanho do querosene de aviação, que é um pouco menos de 10% do mercado, mesmo que a gente veja um retorno muito mais lento, a gente acha que tem uma chance enorme desse cenário que o Humberto comentou, de daqui a alguns meses a demanda voltar para o que seria um normal de uma queda de demanda de um período de recessão, e isso, conversando com um corte de oferta que deve se prolongar, né, pelo menos o que foi divulgado pelo OPEC se prolongar para o ano que vem, pode sim colocar a gente, né, num momento de ciclo muito bom. Uhum. Bom, eu queria só complementar um pouco ao que os meninos falaram aí. Concordo com eles também, né, em termos de, como ele falou, uma oportunidade, né, interessante, porque realmente os preços foram para um nível muito, muito baixo, né, e a gente já viu uma recuperação, inclusive. Só tentando acrescentar aí 2 temas para não repetir, né, eu concordo com o cenário deles, em termos de até jogando um pouco até para ouvir que são especialistas, né? Eu acredito assim que no curtíssimo prazo, considerando lá que a capacidade de estocagem ela já está quase acabando, né? Se fala em junho, pode encerrar aí uma capacidade de estocagem. Teve esse corte no Texas também, que eu acho que ajudou bastante a recuperação nos preços, né? Mas eu acho que a gente pode ter algum momento de volatilidade adicional no curtíssimo prazo, considerando esse tema da capacidade da estocagem, que está, mesmo com os cortes, ela ainda está bastante apertada, né? Mas concordo que no médio prazo a gente com certeza deve ver uma recuperação, aí como eles já mencionaram, e extrapolando um pouco mais para longo prazo, que é algo que muita gente me questiona, sobre mudanças tecnológicas, e algo que a gente já vinha observando antes do coronavírus, extrapolando, que eu acredito assim, que no longuíssimo prazo a gente deve ter um equilíbrio de preços diferente do que a gente viu no passado, mais distante, né? Eu não acredito num preço tão alto como já aconteceu. Se a gente for considerar aí mudança de tendência de uso e até acirrado ainda mais com a questão do coronavírus, né? Menos viagens, menos transporte nas cidades, mais home office, e por que não dizer maior eficiência energética, né? Nos modais energéticos de uso de petróleo, termoelétricas, enfim, né, que são substituídas, já vinha uma tendência, né, de mudança de matriz energética e de uso antes do Covid. Eu acho que o Covid pode acentuar isso um pouco, e aí extrapolando para esse médio prazo, que eu concordo plenamente com eles, com a tese, acho que a gente vai ter um equilíbrio um pouco diferente e não tende a ver preços
tão elevados assim no futuro, né? No futuro mais distante. Mas assim, num médio prazo, tirando essa volatilidade, que eu acho que ainda pode ter um estresse de curto prazo pela questão da estocagem, extrapolando esse médio prazo, onde eles mencionaram que acredito que sim, pode ter uma recuperação interessante de preços e do equilíbrio de demanda e oferta, fechamento de produtores não tão eficientes, e isso é algo que inclusive beneficia o Brasil, porque ele é mais eficiente que vários, né? Mas assim, num futuro, eu acho que a gente pode ter equilíbrios de preço não tão altos, por uma questão de mudança de tecnologia, de modo de vida, enfim, de matriz energética. E até queria ouvir a opinião de vocês, porque aí já é um exercício mais de futurologia, mas as pessoas sempre trazem esse tema quando elas me perguntam, né? Mas e aí, tá mudando? Como é que vai ser o petróleo, né, para além aí de 5, 10 anos? Acho um debate super interessante, né? Mas eu acho que ele é interessante porque ele vai para a essência, né, de como funciona o mercado de commodities. Commodities, não, ele é um ativo físico, né? Ele não é um ativo antecipatório, como por exemplo são equities ou bonds, né? Os bonds ou os equities, o valor dele é basicamente o valor do fluxo de caixa descontado desses ativos, né? Ponderado pelo e aí, risco de cada agente econômico, etc. O preço da commodity, né? Ele é físico, então ele é definido por força de oferta e demanda, ponto, né? E aí a trajetória, né? A curva futura da commodity, ela basicamente é uma manifestação do mercado de qual a expectativa agregada da curva de estoques, né, da formação de estoques, dadas as expectativas de oferta e demanda. Mas o preço, né, da commodity, ele é oferta e demanda, né, é físico. Então, por que eu estou falando isso? E aí trago aqui até interessante o título da live, né, de como é que o preço das commodities afeta o preço das ações. Acho que é muito importante, né, o investidor ter na cabeça, né, esse componente cíclico das commodities. Né? Por que às vezes algumas pessoas já escutaram falar, pô, commodities é bom comprar quando está caro, né, quando o valuation está caro? Né? Por que isso é uma frase que a gente escuta? Porque o que significa o valuation caro? Né? O lucro está pequeno, né? Porque o preço da commodity está muito baixo, e né, o preço da ação tá relativamente alto a esse lucro, e aí o múltiplo fica muito alto. Pô, né, se o PI dessa empresa, desse negócio é caro, por que eu vou comprar quando está caro? Né? Por quê? Por causa desse componente cíclico de commodity, porque quando o preço está baixo, né, existe uma curva de custo de produção, né, e dado esse preço baixo, as forças de mercado vão fazer os caras que não são eficientes saírem do mercado. Né? E esse processo de saída do mercado, com uma demanda ali que é menos volátil, mas é constante, vai fazer com que quando você tem esse fechamento de oferta e essa demanda continue, o preço volta. Né? Então, essa coisa que a gente escuta de commodity é bom comprar quando está caro é por causa disso, porque em momentos de inflexão de mercado, né, inflexão de preço, eles acontecem exatamente no momento que a gente está vivendo hoje em petróleo, né, que é quando hoje o preço, né, do WTI é $27, 80% quase da capacidade produtiva do mundo faz dinheiro, né, então vão acontecer fechamentos voluntários e não voluntários, né, e mais especialmente, mais importante, os não voluntários saem de forma permanente ou semi-permanente do mercado, e quando você tiver uma volta da demanda, você vai ter uma recuperação de preço. Né? Isso aconteceu com o minério de ferro, por exemplo, em 2015. Né? Quem acompanha o mercado lembra, né? O minério de ferro veio para 30 dólares, e aí a gente viu essas forças se manifestando na época e uma capacidade enorme na China. A China era uma produtora de 450, 500 milhões de toneladas de minério. Esse preço baixo forçou a capacidade da China, que era uma capacidade cara, sair do mercado. E aí a gente, né, trabalhou com preço de minério de ferro baixo durante um tempo, e é por isso que a gente está vendo hoje
o minério, né? Muita gente pergunta, todos os commodities estão caindo, o minério não caiu. É porque a gente viveu esse processo de ajuste de capacidade, de oferta e demanda, de achatamento da curva, de ajuste da curva de custo da indústria lá atrás, e hoje a gente tem uma sustentação maior nesse patamar, porque você tem menos oferta disponível. Longo prazo eu deixo para o João, porque eu acho muito complexo esse debate, né? Eu prefiro focar, eu acho que assim, no que está precificado hoje no mercado e o que eu acho que vai acontecer, né? Esses debates de longo prazo, certo, de substituição energética certamente vai acontecer, mas a gente não pode esquecer que 35% da oferta do mundo de petróleo está na mão de um grupo que controla essa oferta, né? E a demanda, que ela pode ser um pouco menor, um pouco maior, mas sempre vai ser ali positiva, eu acho que é uma preocupação muito a longo prazo, que talvez não traga preço para as ações, mas vou deixar o João falar, porque eu não entendo muito de tão longo prazo assim. Não é... Realmente, eu tenho uma forma de pensar bem parecida com a do Humberto, mas só para não fugir aí do ponto que a Cris colocou para a gente gente já, assim, obviamente que existe uma tendência para novas alternativas em relação ao petróleo. Então, assim, você tem duas formas de isso aí impactar, né, a demanda para o petróleo. Uma é você ter outras alternativas, sejam eficientes e mais limpas, aí, como é o desejo das pessoas, e a outra é através de uma queda de demanda mesmo, por você estar, por exemplo, com assim, o produto demandante, né, do petróleo passar a usar outro tipo de energia, que seria o caso mais emblemático que a gente vê, essa tendência aí dos carros elétricos, né. Obviamente, a gente já viu aí diversos estudos falam uma penetração no crescimento dos próximos 20 anos, 50% de carros elétricos, o custo de produção do carro elétrico caindo. Mas o que a gente vê é que, em primeiro lugar, isso realmente é muito difícil de você saber o que vai acontecer num prazo muito longo. Eu acho que, de fato, o ciclo aqui que a gente está olhando no curto prazo, ele é muito mais relevante para o nosso horizonte de investimento. E tem uma outra questão que, para frente, eu acho que é muito relevante, é o que vai acontecer também com a economia global e a demanda global como um todo, né? A gente, assim, o consumo de gasolina ou diesel através do transporte, ele depende, né, do número de carros, dos quilômetros rodados por esses carros, então, obviamente do poder aquisitivo das pessoas, que podem demandar mais viagens, ou a pessoa tem um emprego, ela vai se deslocar até o trabalho. Tem diversos fatores que vão impactar essa demanda. Então, assim, se a gente tiver uma queda, um crescimento maior ou menor dessa demanda, e isso fazendo o compound disso em diversos anos no longo prazo, eu acho que isso provavelmente acaba também tendo uma relevância muito grande, talvez maior do que simplesmente esse aumento aí da penetração de veículos elétricos. Então, assim, só para não fugir, acho que é um pouco a minha cabeça, uma tendência que vai acontecer, muito difícil saber o impacto final disso. E, enquanto isso, no curto prazo, a gente está olhando ainda uma dependência muito grande do petróleo, falando especificamente dessa commodity, e um momento de ciclo, né? Como o Humberto falou também, acho que é um ponto relevante, é isso, né? A gente vê, não só na OPEC, mas as empresas que produzem no mercado, outros mercados, né? Assim, os anúncios recentes de corte de CAPEX são da ordem de 30%, 40%. Então, assim, a gente vai entrar num ciclo de baixo investimento nesse setor. Então, esse ciclo aí de médio prazo, eu acho que é muito relevante. João, eu queria aproveitar esse gancho que você falou de curto prazo e, de repente, explicar um pouquinho para o telespectador. A gente viu pela primeira vez na história o WTI, que é o barril de petróleo dos Estados Unidos, sendo cotado no negativo, né? Vocês enxergam que existe a possibilidade disso acontecer de novo? Por que isso aconteceu de fato, né? Assim, a gente até
costuma falar isso aí, que foi um fator, assim, realmente, como você disse, né, de curto prazo, técnico, e que tem pouco a ver com a expectativa aí de alguns meses para frente para o balanço de oferta e demanda dessa commodity, né? Então, o WTI é um benchmark de preço do petróleo entregue ali na região de Cushing, e tem um limite de estocagem. Os contratos futuros, eles têm uma característica de que você tem que fazer a entrega física do petróleo. E o que aconteceu é que quando estava muito próximo do vencimento de um contrato, você tinha pouca disponibilidade de espaço físico para a entrega desse petróleo. A pessoa, normalmente, quando é um investidor financeiro que precisa entregar esse petróleo, ele costuma pagar um FII, achar um arbitrador para fazer isso para ele. E aí, com essa... No último minuto, não sei se algumas pessoas não se atentaram a isso, teve alguns fatores ali que levaram a um certo desespero do mercado, e a pessoa precisava se livrar daquele contrato a qualquer custo, né? Então a gente viu, parece um absurdo aí, os preços ficaram negativos, assim, durou menos de um dia, né? Assim, alguns minutos, mas foi um evento que acabou chamando a atenção de todo mundo, né? Mas, assim, acho que poder acontecer de novo, pode acontecer. Acho que o mundo hoje está ainda muito em dúvida, né? No curto prazo. A gente viu já a demanda recuperando um pouco, com alguns países abrindo um pouco mais a economia. Existe uma discussão se a gente pode ter ou não uma segunda onda, né? Então, assim, eu não sou infectologista, mas a gente... É difícil ter uma opinião sobre isso, mas a gente sabe que no curto prazo esse tipo de coisa pode acontecer e mais uma vez, né, acho que seria um evento que não muda em nada o que a gente está olhando aí para um horizonte um pouco maior. Perfeito. Desculpa, sobre o ponto de preço negativo, acho que o João falou várias coisas interessantes. Do meu lado, acho que o que eu adicionaria é o seguinte: é importante a gente ter na cabeça que ao mesmo tempo que o contrato WTI de maio tradeava negativo, o de dezembro tradeava próximo de 28 dólares. Né? Então, foi algo específico ao contrato de maio. Foi algo que nunca aconteceu no mercado de petróleo antes? Sim, mas quem acompanha o mercado futuro de commodities já tinha visto esse fenômeno acontecer em outras ocasiões, né? Como, por exemplo, no início desse ano, inclusive, no mercado de energia na Alemanha, mercado de spot, os preços tradearam de forma negativa. Quando você teve ali, em maio de 2019, tem um hub de gás natural no Texas, né? Chama Waha. Ali naquele hub, você teve também preços tradando negativo, né? Os contrato curto. E o que essas duas ocasiões, né, têm a ver com o WTI é exclusivamente um gargalo logístico. Né? Como o João falou, o que significa o preço negativo? Significa um monte de coisa, mas na prática é basicamente você está pagando para alguém para te tirar daquela posição. Né? Alguém fala, olha, né, eu estou comprado nesse negócio, não tenho como receber esse volume. By the way, eu não consigo vender para ninguém mais que poderia receber esse volume, um operador de mercado, né, alguém que tenha capacidade, porque o nível, né, de armazenamento em Cushing já estava muito elevado. E aí fala assim, olha, eu saio disso a qualquer preço, me tira desse contrato. Né? Então, posto isso, então, por que o preço negativo? Porque petróleo vale zero? Não. É porque não tinha como receber aquele petróleo, né? E você tinha uma capacidade limitada de logística. Né? Ou você tem um gargalo logístico combinado com uma capacidade limitada de armazenamento daquela commodity. Foi exatamente o que aconteceu no WTI. Acho que isso pode acontecer de novo, acho a probabilidade baixa dessa vez. Por quê? Por causa, voltando à nossa discussão inicial, as forças de mercado já começaram a atuar, a gente já tem níveis de produção que já foram reduzidos, os estoques, por exemplo, em Cushing, os dados que saíram começaram a cair. Então, o Cushing estava rodando
próximo de 90% da sua capacidade, ainda tem espaço de armazenagem. Uma coisa que me preocupa, e é algo para a gente monitorar, é que o mercado retail nos Estados Unidos, o mercado de pessoa física operando na bolsa, dado o nível muito baixo dos preços de petróleo, compraram muito ETFs, né? ETFs que replicam o preço do petróleo. Então, o preço do petróleo veio negativo, né? As pessoas teve muito pessoa física entrando, comprando ETF que replica o mercado de petróleo. Na essência, né, o operador desse ETF ele vai no mercado de futuro e casa esse negócio. Por que isso me preocupa e é algo para a gente monitorar? Porque como você tem esse fluxo ou esse vetor muito grande de compra, esses ETFs vão ter que ser rolados, né? Esse ETF, né, o operador dele, ou quem faz a gestão dele, vai ter que ajustar os contratos futuros, vendendo os contratos curtos e comprando os longos. A gente pode ter, né, uma situação de que essa rolagem não vai ser feita de forma eficiente, e aí você não tem quem queira receber esses contratos no curto prazo, porque a capacidade não está no limite, mas está próxima desse limite. Né? Mas é um ponto muito técnico, porque pessoa física, né, entrando nesse mercado naturalmente não vai receber, então naturalmente não são players, né, naturais desse mercado, vão precisar rolar, e nessa necessidade de rolagem pode ser que crie algum ponto de volatilidade perto do vencimento. Mas acho que, dado o que aconteceu no último mês, acho que todos os operadores, todos os administradores de ETF já estão bem preparados para isso e vão começar a fazer suas rolagens antes. Perfeito. Cris, quer fazer algum comentário? Tem mais pergunta aqui para a gente seguir. Não, é isso aí, pode seguir. Boa. Pessoal, queria saber de vocês agora em relação ao minério, né? A gente vinha numa crescente muito forte, exportando muito para o mundo, principalmente para a China passando por um boom imobiliário, entrou coronavírus, lockdown, uma queda de demanda importante. Queria que vocês me contassem um pouco, contassem para o telespectador o que vocês enxergam sobre essa commodity minério, sobre exportação, aí entrando um pouco no detalhe do minério. Quais seriam os preferidos de vocês, aço longo ou aço curto? Aço longo, para o telespectador que não sabe, ele é mais voltado para a construção civil, e aço curto para o ramo automobilístico. Né? Queria saber um pouco de vocês, quais as preferências, o que vocês enxergam aí de tendência para esse ano e para o próximo. Manda bala, João. Posso começar dessa vez? Boa. Vamos lá. Assim, indo um pouco nessa mesma lógica, né, de a gente olhar o ciclo e olhar um pouco o que a gente imagina que vai ser o preço aí num prazo um pouco mais longo, a gente tem hoje um pouco de cautela em relação ao preço do minério de ferro, né? Aí olhando as ações, tem uma outra discussão, que é a Vale, assim, quanto que ela precifica ou não esse preço que a gente vê hoje na tela, né? Mas falando mais do minério de ferro, é um pouco a situação oposta, né? Acho que o Humberto explicou ali muito bem ali no começo a parte que aconteceu em 2015, 2016. A gente teve um momento de ciclo que favoreceu esse período em que a gente está hoje, né? Olhando mais no curto prazo, a gente tem hoje, né, só para contextualizar, assim, o mercado de minério de ferro, o seaborne, né, que é o mercado o minério que é exportado, né, e vendido para outros países, ele tem um tamanho mais ou menos de 1,5 bi de toneladas, sendo que mais ou menos 70% ou 2/3 disso é a China que compra. Então, assim, diferente do petróleo até, ele tem uma demanda muito concentrada. Então, a gente tem que basicamente entender o que está acontecendo dentro da China. A China veio também, né, acho que naquele processo ali de 15, 16, teve uma desaceleração de demanda, e isso também ajudou a explicar, né, além do aumento da oferta, ajudou a explicar essa virada de ciclo. E desde então, o crescimento de produção de aço na China, seja para produção automotiva, mas principalmente para
residencial, né, e aí também um pouco infraestrutura, vem performando muito bem. Agora a gente entrou em 2020, teve esse evento aí da Covid, fechamento da economia, etc. A gente achava que poderia ter um cenário muito difícil, né, para o minério de ferro, principalmente porque tudo isso começou lá na China. Mas, surpreendentemente, a produção de aço na China esse ano, ela cresce um pouco, mas cresce ainda versus os patamares de 2019. E de 2019, que já foi um ano forte. Então, assim, o ponto é que isso é algo que acaba sendo bastante relevante para o preço. Se você for falar de um longuíssimo prazo, faz sentido a gente imaginar que em algum momento essa dependência aí da economia chinesa da parte de construção vai diminuir. Mas, mais uma vez, né, no curto prazo, é super difícil saber exatamente o que vai acontecer. Uma coisa que nos preocupa é que, olhando sazonalmente, a gente está entrando agora, no mês de maio, junho, em um período em que a construção, a atividade de construção e, consequentemente, a compra e produção de aço na China tende a desacelerar. E a gente está num patamar de preço que é bastante acima do preço do custo marginal aí de incentivo do produtor, né? Então, isso explica uma preocupação nossa em relação à demanda. Em relação à oferta, eu acho que também ajuda muito a explicar porque que o preço parece que desconectado do resto do que está acontecendo no mundo. E, na verdade, o que explica essa oferta menor, o principal fator é justamente a produção no Brasil, e principalmente da Vale. Que a gente passou, tem diversos motivos, né? Mas, assim, teve um período de chuvas muito forte na região de Minas, isso acaba atrapalhando a produção. Tem algumas questões de atrasos de licença na Operação Norte, a gente não sabe o quanto que essa questão aí do Covid pode também atrapalhar essa retomada ou não, mas o fato é que, enquanto você pegar, por exemplo, a Austrália, que o maior concorrente está crescendo aí, single digits, a exportação de minério de ferro nesse ano, no Brasil a gente está caindo perto de 10%, sendo que ano passado teve a tragédia de Brumadinho. Então, isso tem um impacto muito grande, que acaba favorecendo o preço, mas a questão que a gente fica é justamente o que vai acontecer quando a Vale acelerar a produção e venda de minério de ferro, dado que no primeiro trimestre ela produziu aí por volta de 60 milhões de toneladas e ela tem um guidance entre 310 e 330, né, que implica uma aceleração grande aí para o resto do ano. Então, acho que mais ou menos com essa provocação aí eu deixo para os colegas. João, só fazendo um adendo, das preferidas, Valeos e Minas, CSN, o que você coloca mais no seu portfólio, enfim? A gente hoje a gente tem, dada essa nossa preocupação com o momento de ciclo que a gente vê das commodities, e aí é bem naquela questão que o Beto falou, né? A Vale está naquele momento que você olha a Vale, ela parece tão barata, né? Com o mineiro a $90, que você fica se perguntando por que assim, nessa teoria de que a gente não deveria comprar quando está barata, por que eu vou comprar isso agora, né? Assim, é um contrassenso, mas o preço do minério muito alto, acho que tira um pouco o apetite do mercado de comprar as ações da Vale, porque existe uma correlação muito grande, por mais que ela precifique um preço de minério mais baixo, na hora que esse minério voltar aí para um patamar mais razoável, você pode ter um ponto de entrada melhor. Então, dito isso, a gente hoje não tem exposição à Vale. E a gente tem uma pequena exposição ao setor de siderurgia, basicamente por Gerdau. Assim, acho que o setor de siderurgia, no curto prazo, obviamente, vai passar por um momento mais difícil, mas a gente acha que, mais uma vez, olhando uma perspectiva mais de longo prazo, e um negócio mais diversificado da Gerdau, né, com operação em outros países, nos Estados Unidos, não só no Brasil, a gente acha que as ações, embora possam sofrer um pouco mais no curto prazo, estão já num patamar bastante descontado. Perfeito. Humberto, quer seguir?
Boa. Acho que minério de ferro acho que é uma discussão muito interessante, né, dada a relevância para o Brasil, dada a relevância para as empresas aqui. Tem muita coisa para a gente conversar, né? Mas assim, vou tentando resumir a forma que eu penso. Acho que eu separaria em duas janelas, né? A janela de curto prazo, né? Assim como eu falei em petróleo, mas trazendo essa discussão para minério, e aí trazendo o que a gente estava conversando de commodities ser ativos físicos, né, que refletem oferta e demanda atual. O que aconteceu no primeiro semestre desse ano que fez com que o minério permanecesse nesse patamar de $80? Quer dizer, como o João falou, a gente entrou num momento de sazonalidade muito fraca, ou mais fraca, né, que é o período de chuvas no Brasil e ciclone na Austrália, né, que é o período do verão do hemisfério sul. Isso, naturalmente, você tem uma redução do nível de exportação. Em cima disso, quando a gente olha os números, né, pelo incrível que pareça, quando a gente chegou em dezembro, ali com a Vale exportando, né, o Brasil exportando um ritmo de exportação quase que igual ao ritmo de exportação pós-Brumadinho, né? Então, muita gente tinha na cabeça que você tinha tido uma recuperação abrupta, aí, ou uma recuperação forte de produção depois do acidente, e isso não aconteceu, né? E a Vale, como o João colocou, teve alguns problemas e continua tendo alguns problemas para a retomada dessa produção. E aí a gente teve a história do coronavírus. A demanda da China foi muito fraca naquele ponto do tempo, né, em que eles passaram pelo lockdown, e aí veio o governo com uma tsunami de estímulos pós-lockdown, trazendo uma aceleração de demanda forte pós-lockdown que a gente viu na China, né? Então, essa falta de oferta com estímulos muito grandes da China fizeram com que a gente visse, né, o preço do minério permanecer forte e com a volatilidade relativamente baixa, principalmente versus outras commodities. E aí eu concordo, né, eu penso parecida para o segundo semestre do ano, como o João comentou. Então, essa conjuntura que a gente desenhou aqui, né, de China vindo com bastante estímulos e essa restrição de oferta fez com que, né, o curto prazo ficasse apertado, né, e aí a gente viu isso se manifestando em redução de estoque de minério de ferro na China, né? Então, quando você tem redução de estoque é porque o mercado está apertado, né? E aí é por isso que o preço está alto. Quando a gente vai para o segundo, permaneceu alto. Quando a gente vai para o segundo semestre, a Vale ela aponta para uma recuperação, né, de oferta, né, uma recuperação de produção. E o lado da demanda, a nossa estimativa da Vinland aqui é que ela vai continuar sendo estimulada de forma forte, principalmente pelo lado da China. Porém, né, de novo, sempre voltando para oferta e demanda, o delta de oferta, né, o que vai entrar no mercado vindo de produção nova, principalmente da Vale, não nova, né, de aumento de produção para chegar no guidance, vai ser maior do que o incremento de demanda, e a gente pode ter no curto prazo um ajuste de preço do minério, né? As nossas contas aqui, depois de todos esses ajustes que a gente viu no mercado, a gente trabalha com uma curva de custo marginal hoje para o minério de aproximadamente $70. Eu acho difícil, nesse curto prazo, né, o minério cair muito abaixo desse nível. E de novo, em commodities, assim, não tem nada, não tem normalizado, né? Não existe, qual que é o preço normal? É um pêndulo que sempre navega em volta do normal, né? Ou você tem um overshoot para cima, todo mundo investe em capacidade nova, vem muita oferta para o mercado, o preço cai abaixo do normal, um monte de gente quebra, um monte de gente sai do mercado e o preço volta, e assim se formam ciclos, né? A gente viu essa inflexão, esse ajuste mais profundo de ciclo acontecendo lá, como eu disse, em 2015, minério. Então, a gente está na nossa cabeça, nas nossas estimativas, num momento mais de meio de ciclo, um momento mais de situações mais normais, assim. Você não tem grandes vetores de oferta ou de demanda no médio prazo. Então, a gente acha que pode ter um soluço de
de curto prazo, né, no preço do minério, mas lembrando que Vale, né, vende minério em dólares, né? Então, com o BRL depreciando aí praticamente 30%, né, mesmo que a gente, esse ano, year to date, se a gente tiver uma queda de 10%, 15% no preço do minério, a Vale, como vende minério em dólares, né, mas né, a gente tá vendo, ela fatura em reais, ela acaba que ganha, ela ganha um colchão, né, ela vende duas commodities, ela vende dólar e vende minério, né, e aí a combinação das duas coisas ela faz a geração de caixa dela. Então, acho que a Vale hoje tem uma margem de segurança por motivos do BRL, tá? Então, assim, acho que curto prazo, a nível de preço de minério é isso, mas quando a gente troca agora a chavinha e olha para o mais médio prazo, médio, longo prazo do minério, acho que uma coisa importante a gente ter na cabeça é que desde 2011, né, ou 2010, né, quando foi ali o pico do preço de minério no mundo, até hoje, você teve praticamente zero de investimento em capacidade nova. Então, a gente, ao mesmo tempo que você tem pouco investimento em capacidade nova, em novos projetos, em novas minas sendo abertas até pelas grandes produtoras, você também tem as minas antigas tendo uma aceleração do nível de depletion, né? Então, as minas elas têm uma curva de produtividade, quanto mais ela é usada, menos ela produz, né? Porque é um recurso natural, cada um tem a sua curva, mais ou menos, mas o minério tem essa curva de que você, né, quanto mais usa e aí você precisa investir em ir aumentando a sua reserva, aumentando o seu recurso para manter aquele ritmo de produção. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa mais a médio prazo, um grande subinvestimento em capacidade nova. Uma aceleração do depletion das minas existentes. E aí, quando a gente pensa do lado da demanda, né, não vai ter uma nova China, né, mas o mundo, na nossa interpretação de como vai ser o próximo ciclo, né, a gente teve nos últimos 10, 15 anos um grande ciclo monetário no mundo. Dado que o espaço de fazer política monetária hoje é muito mais baixo, a gente acredita que o mundo vai entrar num grande ciclo fiscal. Né? E um ciclo fiscal, gastos de governo, né, de impostos, etc., ele geralmente é associado com um ciclo de positivo de demanda por commodities. E a gente já vê os Estados Unidos falando em plano de infraestrutura, a China voltando a falar do One Belt, One Road, o próprio Brasil falando em reaver os planos de investimento em infraestrutura, dado o nível baixíssimo de formação bruta de capital que a gente está vendo na economia há algum tempo. Então, você pode não ter um grande vetor, um grande cavalo, né, uma Índia assim, crescendo muito, como foi a China ali desde o final da década de 90 até anos 2005, puxando a demanda e puxando o preço. Mas se a gente entrar, como a gente acredita que a gente vai, num momento, num ciclo sincronizado de expansão fiscal, esse ciclo trazer né, demanda por ativos reais, e aí, obviamente, a commodity entra dentro disso, somado esse lado da oferta que tem sido subinvestida, né, a gente acredita que a médio e longo prazo o minério vai ter uma sustentação de preço muito boa e provavelmente a gente vai ver preço de minério acima dos níveis de hoje daqui a 12, 24 meses. Esse é um pouco da nossa visão. A gente não acredita que a Vale esteja descontando isso, né? Então a gente não acha que o preço da ação hoje reflete esse otimismo de médio prazo que a gente tem no preço da commodity. Então a Vale hoje, e aí somado a isso, né, a gente também acredita que, como vocês estavam comentando na live anterior, que o câmbio desse nível, o câmbio mais depreciado é algo um pouco mais estrutural, veio para ficar, dado o nível de juros. Então, somado o câmbio estruturalmente mais depreciado, um outlook de médio e longo prazo positivo para o preço da commodity, a gente está bastante construtivo na ação, né? É uma das nossas principais posições aqui na casa, em equities. Perfeito. Cris, para finalizar, passo a palavra para você. Bom, a gente gosta também da Vale lá,
para já ir direto ao ponto, a gente tem indicação da Vale na carteira, inclusive ela já faz algum tempinho e a gente está com uma valorização positiva, a gente acabou surfando essa desvalorização cambial aí que ajudou ela. Acho que o primeiro trimestre vai ser o mais fraco do ano, concordo com essa recuperação de volumes nos próximos trimestres, óbvio, né? Isso já é sabido. A commodity não sofreu tanto quanto o petróleo, e eu acredito que as políticas de governos para recuperação econômica não fogem de infraestrutura, né? A China já tem essa característica, acho que os Estados Unidos também vai ter esse componente, e até mesmo o Brasil acaba que a gente já vem falando aí de plano Marshall, etc. Então, um pós-Covid tende a ter investimentos bastante fortes de infraestrutura, o preço da commodity está bom, a desvalorização cambial extrema veio para ficar, e isso daí eu acho que é tudo muito positivo para a Vale, já é uma posição que a gente tem e está com ganho desde que a gente colocou na carteira, e continuo bem confiante por esses, resumindo aí, né, todos esses fatores que eles também já falaram. E é isso aí, né, não vou me estender muito mais também, porque acho que o tempo aqui está em cima. Passou um pouquinho, boa. Pessoal, queria agradecer imensamente a presença de vocês, foi muito enriquecedor aqui o bate-papo que a gente teve hoje. Queria ficar pelo menos mais umas 2 horas, porque eu tenho mais de 20 perguntas aqui para fazer, mas o tempo realmente esgotou. Quem quiser, por favor, agora, de repente, compartilhar Instagram, e-mail, qualquer coisa de contato que queira compartilhar com o telespectador, fique à vontade, tá? Eu deixo esses últimos 2 minutos aí para quem quiser divulgar o trabalho, divulgar agora. Bom, meu Instagram eu vi ali que eu botei Cris, né? Cris, da Speech. Meu Instagram é cris.speech. E tem o meu pessoal, onde eu posto bastante coisa engraçada também, notícias, que é o @invest10. Boa. Humberto, Instagram, alguma coisa? Os fundos da Vinland, eles estão na plataforma da XP. A XP é um grande parceiro nosso, alguém que é uma casa que a gente tem relacionamento pessoais e institucionais há muito tempo. Então, qualquer dúvida sobre a Vinland, por favor, entrar em contato com o seu assessor, que a gente tem o canal direto aberto com a gente. Obrigado pelo call. Para quem quiser também, João, boa. Não, desculpa, bom, da minha parte também, obrigado aí pela oportunidade e muito bacana a conversa. A gente tem na Multi um canal, praticamente todas as redes sociais aí, acho que no Instagram é fácil de achar a gente também lá, Multi Capital. Também temos os fundos aí na plataforma da XP, e nesses canais a gente também busca, a gente tem hoje também a gente tem um podcast, você acha aí no Spotify também, chama Multicast, onde a gente tenta, de tempos em tempos, levar as discussões ali do que a gente está pensando, quais são as nossas apostas, para os nossos cotistas terem aí bastante transparência e saber o que a gente está pensando aqui. Então, acho que eu convido a todos aí para acompanhar. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Sou fã do trabalho de vocês. Com certeza a gente vai ter novas oportunidades aqui para se falar mais. Telespectador, siga a gente no YouTube, Assessoria Live, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 8 às 8. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, tchau.